Querido ancião, mais um encontro de capacitação teológica. Nesse esforço dos campos, das uniões, da divisão sul-americana, mas especialmente o esforço do ancião, porque está investindo esse tempo para conhecer mais um pouco de Jesus. Hoje, nós desejamos falar de Jesus, de Cristo. Esse Cristo que tem dividido a história em duas partes. Por que é que a história foi dividida em antes de Jesus e depois de Jesus? Há algumas perguntas importantes, como por exemplo, se Jesus é o filho de Davi, por que Davi fala a ele como Senhor? E há muitas perguntas que nós poderíamos fazer. Nós temos convidado ao pastor Edilson Valiante para que nos acompanhe nesse momento para falar de Jesus. Que oportunidade é a minha falar de Jesus. É um privilégio, né? É um privilégio que nós temos de falarmos de Jesus a cada dia. Eu acho que o importante não é tanto assim o estudo teológico profundo. O mais importante é ter Jesus nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus tem acompanhado a sua vida, pastor. E nós temos convidado o Senhor, pastor Edilson Valiante, nós temos convidado o Senhor para que possa nos apresentar esse Jesus que o Senhor conheceu na Bíblia. Conheceu não somente pelo que a Bíblia fala, mas pelo que Cristo está fazendo na sua vida. Vamos pedir a Deus que nos acompanhe nesse momento ao falarmos de Jesus, de Cristo. Bom Pai, estamos chegando a esse encontro especial com os anciãos da igreja, com o pastor Edilson. Nós desejamos conhecer melhor a Cristo Jesus. Por favor, nos acompanhe nesse momento. Nós precisamos aprender, nos dá humildade e disposição de aceitar a Tua verdade. Que nós possamos conhecer com relação a Jesus, porém, que especialmente nós possamos ter Jesus nas nossas vidas. Por favor, abençoa cada ancião e abençoa o pastor Edilson ao apresentar a Tua palavra nesse momento. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que alegria é poder falar de Jesus Cristo. Há um privilégio muito grande falar sobre aquele que é o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Jesus Cristo, ele não somente divide a história, mas ele é o personagem da história. A cristologia tem estudado a respeito de Jesus, especialmente naquilo que diz respeito à sua natureza. A cristologia tenta descobrir ou estudar, ou investigar quem era Jesus Cristo. Naturalmente, em outros estudos ou outras áreas da teologia, se estuda aquilo que Jesus Cristo fez, ou faz, como sabemos. Mas a cristologia quer entender quem é Jesus Cristo. Ao iniciarmos esse estudo, eu gostaria de dizer a vocês que a Bíblia toda fala a respeito de Jesus. A Bíblia é um livro que contém Jesus Cristo de ponta a ponta. Nós podemos dizer que há na Bíblia um fio de Jesus Cristo, desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Jesus Cristo, ele aparece de forma realmente explícita em Gênesis do capítulo 3, o verso 15, o chamado proto-evangelho. Gostaria de ler porque esse verso é um verso que impressionou o coração de Adão e Eva. Ele aparece no contexto das repreensões que Deus faz à serpente, à mulher, ao homem e as consequências do pecado. Portanto, Deus, ao comentar aquilo que difícil o homem teria a enfrentar, há aqui uma esperança impressionante. Diz assim:
porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este verso tem uma parte que nós poderíamos chamar de soterológica, porque tem a ver com o processo de um Deus que infunde no homem agora uma força contra o pecado, uma inimizade é colocada de forma sobrenatural. O plano de um Deus que quer salvar a raça humana. Mas aqui também é prometido que em um momento na história viria alguém que seria ferido, mas finalmente ele esmagaria a cabeça da serpente. Existem outros versos muito interessantes no Velho Testamento que falam de Jesus. De forma implícita, alguns deles, como por exemplo em Gênesis capítulo 22, verso 8, onde Isaac aparece como um representante, aquilo que nós teólogos chamamos de um tipo de Jesus Cristo. Já se nós formos analisar o sistema sacrificial, o tabernáculo no deserto, e antes disso, até os sacrifícios oferecidos pelos patriarcas, veríamos que Jesus Cristo é representado de forma implícita pelo Cordeiro e por todo o sistema que ocorria no tabernáculo. Também temos um capítulo majestoso, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, se nós analisarmos com cuidado, chegaremos a entender que ele determina até mesmo a data do primeiro advento de Jesus Cristo. Quando que esse Jesus viria à Terra? Isso, naturalmente, tem a ver com Gálatas capítulo 4, verso 4, que diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Que tempos plenos são esses? Especialmente os proféticos. Quando Deus realmente, no momento certo, faz com que Jesus Cristo, esse ente santo, venha e nasça como uma criança. Há também, na porção do Velho Testamento, algumas cristofanias. O que seria isso? A cristofania nada mais é do que a aparição de Jesus Cristo ou alguma coisa que vem antes da sua encarnação de fato. Ele veio a esta terra, ele atuou aqui, as pessoas o viram. Era como, por exemplo, em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, diz que o poder de Deus, e Deus estava nas colunas de fogo e na nuvem que cobria o povo de Israel, dando-lhe sombra durante a caminhada no deserto. Aquele que lutou com Jacó e o tocou em sua coxa, aquele que teve ali aquela luta íntima, também é identificado como Jesus Cristo. Nós temos a visita de aquele ser especial com anjos a Abraão. E Abraão interpelando então, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, quantos justos restariam ali naquela cidade. Esse ser que vem e que Abraão interpela, sem dúvida nenhuma, é uma pré-vinda de Jesus Cristo à Terra. Uma cristofania. Aquele que deu a lei lá no Sinai. E a lei aparece em dois momentos. Aquele que apareceu a Josué, dando-lhe coragem para que ele enfrentasse e assumisse a sua missão de libertador. Também na destruição de Jericó, aquele que estava com o povo quando eles estavam dando voltas na cidade, certamente era Jesus. O ser que foi identificado pelo próprio rei da Babilônia, lá em Daniel, no capítulo 3, verso 25, como um dos filhos dos deuses. Aquele quarto homem que se mostrava na fornalha de fogo ardente é identificado também como Jesus.
Se nós fôssemos para o Novo Testamento, existe ali uma cristofania muito curiosa. Está em 1 Coríntios, no capítulo 10, os versículos de 1 a 4, que falam a respeito da passagem, da trajetória de Jesus. Eu gostaria de ler esse texto, porque ele realmente é muito curioso. O texto se encontra, repetindo, em 1 Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aqui uma definição bem própria daquela pedra que deu água ao povo no deserto como sendo Jesus Cristo. É lógico que existem declarações explícitas a respeito de Jesus Cristo no Velho Testamento. Essas declarações são magníficas. Uma das mais importantes é a de Isaías, no capítulo 9, verso 6. Isaías está descrevendo aqui o nascimento de uma criatura especial. Não há nenhuma sombra de dúvida de que esse verso se refere a Jesus. Além do mais, esse texto foi entendido pelos estudiosos antes da vinda de Jesus Cristo como um texto messiânico. Aqui diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e sobre o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse texto fala de que nasceria este ser tão maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade. Apenas uma curiosidade, aqui no Velho Testamento, a figura de Deus não é comumente identificada como Pai. Aqui no Velho Testamento vemos que o Filho, Jesus Cristo, é identificado como o Pai da eternidade. É uma curiosidade apenas. Existem outros versos, como o de Miqueias, capítulo 5, verso 2, que determina o lugar exato onde Jesus Cristo deveria nascer. Belém Efrata, uma pequena cidade, mas que teria a honra e o privilégio de ter a Jesus Cristo ali nascendo. Existe o texto famoso, também interpretado pelos teólogos como sendo uma descrição quase que perfeita, se não um quadro desenhado 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, com o servo sofredor que viria para dar a sua vida. Aquele que tiraria pela sua morte o pecado de muitos. O livro de Salmos e outros textos do Velho Testamento estão repletos de profecias que indicam a vinda de Jesus Cristo a essa terra. Mas eu gostaria agora de me deter particularmente no Novo Testamento. E com um aspecto, eu não estou aqui tentando mostrar que Jesus Cristo é Deus. Em primeiro lugar, eu vou tentar mostrar pela palavra de Deus que ele é pré-existente à sua encarnação. Portanto, antes dele nascer, ele já era um ser existente. Por que eu digo isto? Porque algumas pessoas, de forma muito curiosa, entendem que Jesus Cristo, ele simplesmente se tornou Jesus, o Salvador, depois do seu nascimento. Não houve um Jesus antes da encarnação. E não é exatamente isso que o Novo Testamento nos diz. Existem algumas referências implícitas sobre isso nos evangelhos. Lucas capítulo 19, verso 10, diz que Jesus Cristo veio dos céus. Veio. Um outro texto, Marcos 10, 45, aprofunda mais isso ainda. É o próprio Jesus dizendo que ele veio para servir. Ele veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Em Mateus, no capítulo 15, verso 24,
Jesus mesmo declara: eu fui enviado. Portanto, se ele foi enviado, é porque a sua existência é pré ao seu nascimento. Marcos capítulo 2, verso 17 diz: eu vim. Mas existem, sem dúvida, na mente de Jesus Cristo a consciência de que ele era o Messias. Ele mesmo atesta em Mateus capítulo 13, verso 41, que ele enviaria os seus anjos. Ele também tem consciência da sua divindade, da sua pré-existência, quando ele aponta-se como aquele que pode perdoar pecados. Nós vamos voltar a isso um pouco mais tarde. Em Mateus 25, e também em João, ele nos diz ter o poder para julgar. Ele é o juiz. Aliás, ele mesmo diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho a autoridade e a capacidade de julgar. Portanto, quando nós tentamos julgar uns aos outros, isso, infelizmente, é comum entre o ser humano. Quando nós oferecemos um pré-julgamento de alguém, ou quando nós emitimos um juízo sobre alguém, nós estamos tomando o lugar que pertence exclusivamente a Jesus Cristo, de ser o juiz. Em Marcos, no capítulo 2, versículos 27 e 28, Jesus aparece como o Senhor do sábado. E em Mateus, eu gostaria de ler esse verso, Mateus 22, no Evangelho de São Mateus, há aqui um texto que ele é intrigante, porque o próprio Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, eu diria, chama a Jesus Cristo de Senhor. Mateus capítulo 22, dos versículos 41 em diante, encontramos Jesus e os fariseus. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes ele: de Davi? Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E agora a conclusão: e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, a fazer-lhe perguntas. O próprio Davi é identificado como aquele que o chama de Senhor. Portanto, ele se coloca anterior a Davi. João, capítulo 5, versículos 25 a 27, demonstra que Jesus tinha plena consciência de que ele era Deus. Esse texto também é muito bonito e tomo a liberdade de lê-lo para que nós fixemos esta ideia de que Jesus tinha realmente a consciência de que ele era anterior, o que ele era Deus e que existia antes da sua encarnação. João capítulo 5, versículo 25 em diante diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Vejam, Jesus Cristo tinha plena consciência de que ele tinha autoridade sobre a vida e a morte. Existem muitos versos nos evangelhos que declaram de forma explícita. Nós vimos até agora alguns implicitamente, que nós podemos dizer, pode ser, dão indícios, mas agora de forma explícita nos evangelhos quanto a Jesus Cristo ter a sua pré-existência. João 8, 23 disse Jesus: eu sou do alto. E no mesmo capítulo, quando interrogado, ele declara um verso impressionante. Jesus diz: eu sou.
Na realidade, se Jesus Cristo estivesse aqui não querendo indicar a sua pré-existência, a sua divindade, ele teria usado talvez o verbo na sua forma óbvia do texto. Ele teria dito, antes que Abraão existisse, eu era. Mas ele não usou essa fórmula. Ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi. Uma referência clara àquele encontro que ele teve com Abraão, desculpe-me, com Moisés, lá no Sinai, quando próprio Moisés lhe pergunta, quem és tu? Qual o seu nome? E ele declara, eu sou. Aqui é um eco, portanto, do livro de Êxodo. João capítulo 17, verso 5, declara que a glória estava sobre ele antes da criação. Primeiro João, tanto no Evangelho, quanto na carta, na primeira carta, tem uns prólogos ou as introduções que declaram de forma bem direta que Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra, o Logos, ele existia e tudo existiu a partir da palavra e da declaração dele. João 1,29 também é bastante curioso. Nós conhecemos João 1,29 como aquele texto que o próprio João Batista, olhando para Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o verso 30 é curioso. Por quê? Porque o próprio João Batista diz que antes que ele existisse, Jesus Cristo já existia. Nós sabemos pelo registro bíblico que João Batista, ele era pelo menos 6 meses mais velho que Jesus Cristo. E como, embora não se conhecessem diretamente, eles eram primos e certamente um conhecia muito bem a história do outro, não havia dúvidas na mente de João Batista de que Jesus era mais novo do ponto de vista de idade, mas ele declara que Jesus existia antes dele, em João 1, versículo 30. Mateus 26 diz que Jesus estará nas nuvens e voltando. E ele declara isso no momento em que aqueles, até mesmo que o transpassaram, aqueles indivíduos que foram os algozes de Jesus, terão a oportunidade de vê-lo voltando das nuvens. João 5, versículos 2 a 18, Jesus aqui, ele se faz igual a Deus com a questão do sábado. João 5, 21, diz que ele tem poder sobre a vida e a morte, como já vimos. Talvez umas declarações mais impressionantes sobre a divindade de Jesus Cristo foi a declaração de Tomé, registrada no Evangelho de João, no capítulo 20, o verso 28. Esse texto é extraordinário, porque Tomé estava duvidando de que Jesus Cristo era realmente o ressuscitado. E disse que ele só entenderia e creria se ele tivesse a capacidade de pôr a mão. Mas o texto bíblico assim diz. Quando Jesus o coloca diante de uma situação crítica, de aparecer diante dele, ele só lhe resta declarar. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Eu acho incrível que algumas pessoas, ao lerem esse verso, têm até, diríamos, a pachorra. Leem de forma tão estranha, como se Jesus estivesse dizendo, olha, Tomé, você acreditou num ser que talvez não tenha assim tanta divindade. Porque Tomé teria dito, sabe, o Senhor meu. E olhando para os céus disse, Deus meu.
Como que nós poderíamos entender uma declaração assim? Certamente Tomé estava atônito diante da situação e declara a Jesus Cristo face a face: Senhor meu, Deus meu. Em Mateus capítulo 16, verso 16, nós encontramos a declaração de Pedro quanto à divindade de Jesus Cristo. Pedro, ao ser perguntado o que diz você ou vocês discípulos a meu respeito, Jesus Cristo pergunta, ele declara: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Para um judeu fazer uma declaração dessas, entendendo que Jesus Cristo era o Messias e, portanto, era o Deus registrado e prometido no Velho Testamento, o Filho de Deus, era uma frase impressionante. Jesus Cristo disse que esta frase seria o alicerce, a pedra fundamental para a construção daquilo que nós chamamos de igreja. Sobre esta pedra, sobre a declaração de Pedro de que Jesus Cristo é o Messias, a igreja está estabelecida. Há ainda um argumento que eu não creio que seja tão assim significativo, mas como está na Bíblia, vou usá-lo. O texto de Mateus, capítulo 4, verso 3. Até o inimigo, Satanás, nas tentações ali do deserto, ele reconhece de forma explícita a divindade de Jesus. Porque se chegassem a mim e dissessem, por favor, um ser humano, transforme estas pedras em pães, para mim não seria realmente uma tentação. Para dizer bem a verdade, eu até posso transformar pães em pedras. Posso dar a fórmula. Pegue um pãozinho, coloque dentro de um saquinho de papel, coloque em cima da geladeira e deixe lá por um mês. E depois de tanto tempo assim, você vai encontrar ali uma pedra, não mais um pão. Ah, mas quando Satanás disse a Jesus na tentação, transforma estas pedras em pães, ele estava reconhecendo a divindade de Jesus Cristo. E não foi apenas na primeira tentação. Todas as tentações têm início. Se tu és o Filho de Deus, se tu és Deus, faça isso, faça aquilo. Há outras referências também explícitas em outras porções do Novo Testamento. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, diz que Jesus Cristo veio ao mundo. Em Filipenses, no capítulo 2, neste que é conhecido como um hino da igreja cristã primitiva, composto por Paulo, e eu gostaria de lê-lo porque é impressionante vermos a forma em que Jesus Cristo é aqui desenhado, pintado, pelas cores vivas. O verso 6, de forma muito clara, diz: subsistindo Jesus em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, ele era Deus e não se agarrou ao motivo de ser Deus, ou ser como Deus, igual a Deus, para tornar-se um ser humano e habitar conosco aqui. É um hino maravilhoso este. Colossenses capítulo 1, eu falei que Jesus Cristo é identificado como Criador no prólogo de João, mas Colossenses 1, 16 e 17 também chamam a Jesus Cristo do Criador, aquele que fez todas as coisas, o princípio da criação de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus Cristo é a exata representação da natureza de Deus. Hebreus 1:8 descreve a Jesus Cristo como Deus. E aí, então, talvez a mais sublime declaração explícita das cartas de Paulo em relação à natureza de Jesus Cristo. E eu gostaria de ler com vocês este verso, porque ele realmente é muito importante. Está aqui no capítulo 2, o versículo 9, falando a respeito de Jesus Cristo. Portanto, nele, Jesus, habita
corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos supor que Paulo tivesse escrito, nele habita a divindade. Já seria o suficiente? Mas ele diz, nele habita toda. E se dissesse que habita toda a divindade, estaria mais do que suficiente. Mas ele coloca uma ênfase aqui para que nós não tenhamos dúvida. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, não nos resta dúvida de que Jesus Cristo realmente era Deus. Há algumas comparações que eu gosto de forma curiosa, eu não vou ter tempo de entrar em todas elas agora. Jesus Cristo, ele é chamado de Alfa e Ômega, assim como Deus Pai é chamado de Alfa e Ômega. Ele é o primeiro e o último, assim como Deus é chamado de primeiro e último. Ele é o libertador de Israel, assim como Deus também é chamado libertador de Israel. Se nós lêssemos o texto de Neemias, capítulo 9, dos versículos de 8 a 15, não ficaria dúvida a nenhum de nós de que ali está se falando a respeito de Jeová, o Deus, Yahweh, o Senhor. E no texto que nós já lemos, lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, claramente diz que aquele que conduziu o povo de Israel no deserto, aquele que libertou o povo, aquele que era a pedra, era Jesus Cristo. Mas há um verso que eu gostaria de ler. Esse é o texto de Isaías, no capítulo 58, verso 13. Isaías 58, 13 é um dos versos ricos e fala a respeito de uma verdade bíblica que muitas pessoas têm esquecido. Infelizmente, o sábado, o quarto mandamento, ele tem sido esquecido pelo cristianismo de forma geral. Portanto, eu tomo a liberdade de ler esse verso que indica o senhorio do sábado. Porque algumas pessoas dizem que Jesus Cristo, ele infelizmente, ele aboliu a lei, aboliu o sábado. Mas em Isaías 58, verso 13 diz: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares, portanto, o sábado leitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, aí diz o verso 14, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nesse texto, 3 vezes, aparece uma declaração clara de que aqui é o Senhor que está dizendo. Se eu perguntasse a qualquer um, me diga quem é o Senhor do sábado aqui no texto de Isaías, e diria, sem sombra de dúvida, aqui é o Senhor, Jeová, Deus, o que nós chamamos de Pai. Mas tanto em Apocalipse 1:10, como em Marcos, o dia do Senhor é identificado com Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o Senhor do sábado, assim como o Deus Pai é o Senhor do sábado. A mesma coisa acontece em Hebreus, no capítulo 1, e Salmo 102, com respeito ao senhorio, a Jesus Cristo, sendo identificado em Hebreus com Jeová, e o Salmo 102 não deixa dúvida que é ele. Há alguns atributos da divindade que são diretamente conectados com Jesus Cristo. Há atributos que são comunicáveis. Atributo como o amor, a paz, a esperança, a fé. São atributos divinos, são dons de Deus. Mas há atributos que são incomunicáveis. Eles pertencem à essência de Deus. E alguns dos atributos são claramente relacionados com Jesus Cristo. Vários versos assim o fazem. A santidade, Jesus é santo. Ele é eterno. Tem vida em si mesmo. Ele é imutável. Nele está a onipotência. Nele também está a onisciência. E nele a onipresença. Porque Jesus Cristo mesmo declarou que ele estaria presente
com os seus filhos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E aqui eu tenho que fazer um parênteses. Como que Jesus Cristo se relaciona com a sua onipresença? Desde que Jesus Cristo assumiu a natureza humana, ele não pode estar presente em mais de um lugar de cada vez. Mas jamais eu poderia dizer que Jesus Cristo perdeu a sua onipresença quando veio a esta terra, se encarnou. Jesus Cristo decidiu não fazer uso mais da sua capacidade divina de ser onipresente. Além do mais, qual que é a real diferença entre ter conhecimento de tudo e estar presente em todos os lugares? Nós sabemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo, ele como aquele que ficou como consolador, é aquele que realiza na igreja a presença de Jesus Cristo. Jesus também é o Criador, ele tem autoridade para perdoar pecados, ele é o autor da salvação, ele é digno de receber a nossa fé, é digno de receber as nossas orações, é digno de ser adorado. E ele também é o nosso juiz. Esses atributos são todos atributos divinos que são identificados com Jesus Cristo. Jesus também aparece com vários títulos que indicam a sua divindade. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a ação, ele é o logos, ele é o Criador, ele é o Filho de Deus. Eu gostaria de ler esse verso, João capítulo 5, verso 18. Porque algumas pessoas entendem que quando Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus, Jesus Cristo está se colocando numa posição de ter sido, de alguma forma, gerado por Deus. Não, Jesus Cristo não foi criado como nós fomos criados, dizem alguns, mas ele foi gerado. Ele é filho, é um filho de Deus. E, portanto, não é tão Deus quanto Deus, dizem essas pessoas. Ocupa uma posição de natureza inferior. Eu gostaria de ler esse verso de João, capítulo 5, porque ele não deixa dúvida sobre a forma que os judeus entendiam esta frase de ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Na cultura do povo que escreveu a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, os judeus. Alguém que é identificado como filho, ele simplesmente é identificado no mesmo pé de igualdade. Eu teria várias razões para dizer isso. Por exemplo, as genealogias. Por que eles se preocupavam com as genealogias? Porque quando o pai tinha filhos e filhos e filhos e filhos, todos esses possuíam o mesmo status. Olhem o que diz o texto de João no capítulo 5, o verso 18. Os judeus estavam perseguindo a Jesus porque ele havia feito uma cura no dia de sábado e, de acordo com as pessoas que viram a Jesus realizando esse milagre, Jesus Cristo havia passado dos limites. E Jesus se identificava como Filho de Deus. E o verso 18, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, de acordo com a ideia deles, e vejam, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. E agora ele conclui, fazendo-se igual a Deus. Portanto, quando a Bíblia apresenta a expressão Filho de Deus, não há nenhuma conexão como biológica ou de dependência ou de subsequência. Nada disso. Há uma relação de essência, há uma identidade de pessoa. Aqui, Jesus Cristo é o Filho de Deus, como ele fosse o próprio Deus. Ele é o servo sofredor de Isaías 53, é um título messiânico, ele é o Senhor. Várias vezes
Paulo chama a Jesus Cristo de Senhor. E é interessante que a expressão Senhor, no aramaico, que era a língua falada por aqueles que viviam ali na Palestina, não era mais o hebraico, eles falavam o aramaico, é maré. E uma das expressões características do Novo Testamento, quando falam a respeito da esperança da volta de Jesus Cristo, é a expressão Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, derivado da expressão maré, que é a palavra Senhor na língua aramaica. Jesus é o Filho do Homem. O nome Jesus Cristo é muito curioso. Existem várias pessoas que chamam-se Jesus. O próprio nome Josué é um xará de Jesus Cristo, porque Jesus é o nome gregicizado, poderíamos dizer, do nome hebraico Josué. Mas Jesus, por receber esse nome, ele vai muito além. Eu vou ler esse texto porque ele é importante e se encontra em Mateus, no capítulo 1, o verso 21. Mateus, capítulo 1, verso 21. Uma ordem do próprio anjo que deu as instruções a Maria. Ele dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? O próprio texto responde. Jesus significa aquele que salva, aquele que é o Salvador. Jesus, de acordo com o verso, diz, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é a própria incorporação do significado do seu nome. Jesus é aquele que nos salva. Ele diz e proclama isso através do seu próprio nome. Existem outros títulos importantes. O título Cristo, o Messias, aquele que é entendido como sendo Deus. Messias é o nome hebraico da expressão Cristo, grega. Eu sou, como já nos referimos, Filho do Altíssimo também aparece. Ele é o segundo homem, o último Adão. Ele também é Emanuel, que quer dizer o quê? O próprio texto da Bíblia nos define. Quem é Emanuel? É o Deus conosco. Jesus também é identificado como Salvador e também como Miguel. Miguel é uma figura divina que aparece no texto da Bíblia tanto no Velho quanto no Novo Testamento e que é identificado com Jesus Cristo, com o Salvador, especialmente em momentos de luta, em momentos onde as cenas do grande conflito estão em grande ação. Miguel é identificado com Jesus Cristo. Nós precisamos também ter o cuidado ao analisarmos alguns versos que aparentemente expõem algum tipo de desvio. O primeiro deles, em relação a uma palavra grega que está no Novo Testamento, ela aparece 5 vezes em relação a Jesus Cristo e aparece 4 vezes em relação a outras pessoas. É a palavra monogenes. Ela aparece no verso bíblico mais conhecido de todos, que é São João 3,16, em mais outros 4 lugares referindo-se diretamente à missão de Jesus Cristo. Esse verso é conhecido por todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e aí então vem a expressão, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por incrível que pareça, esse verso tão conhecido usa a expressão unigênito e algumas pessoas sabem o que significa unigênito. Unigênito é aquele que é o único nascido. Portanto, Jesus Cristo foi gerado, nasceu. A própria Bíblia assim diz. Mas será que é exatamente essa a tradução correta da expressão grega que aparece nesses lugares? Monogenes quer dizer o único
da sua espécie. Na realidade, o texto não está escrito monogenetos, que seria, portanto, o unigênito, o único gerado. Há aqui um problema de tradução. E esse problema de tradução, ele teve início lá nos dias do surgimento da tradução para o latim da Palavra de Deus, chamada a Vulgata Latina. Por volta do ano 385, esse texto foi produzido e no lugar de aparecer únicos, o tradutor colocou a expressão unigênitos, por um motivo muito simples, porque naquele tempo o conceito filosófico da geração, de ser gerado, que Jesus Cristo era um ser gerado, tinha uma conotação muito significativa, uma conotação que indicava, pasmem vocês, a sua divindade. Mas na realidade, tanto em João 1,14, 1,18, 3,16, 3,18 e 1 João 4,9, a expressão ali é a expressão monogenês. Único. Nos outros textos em relação, por exemplo, à filha de Jairo, aparece, é a única filha, é a única que ele tinha. Quando fala em Hebreus a respeito de Isaac, ele era o único filho. Ele era o único que Isaac tinha, o filho da promessa. Ele era especial. Ele não era o único gerado de Abraão, mas ele é chamado de monogenês. Por quê? Porque monogenês quer dizer único, peculiar. Não tem nada a ver com geração. Portanto, nós descaracterizaríamos aqui qualquer entendimento nesses versos de entender que Jesus Cristo é gerado. Uma outra expressão que aparece também no Novo Testamento em relação a Jesus Cristo é a expressão protótokos, ou primogênito, ou o primeiro nascido. Eu gostaria de ler com vocês o texto que está em Colossenses, no capítulo 1, verso 15. Colossenses 1,15 nos diz: Este, falando a respeito de Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está vendo? A própria Bíblia diz que ele foi um ser criado. Ele é primogênito de toda a criação. Portanto, ele é o primeiro nascido. Aparecem versos em relação a Jesus Cristo, Mateus 1, 25, Lucas 2, 7, que falam que Jesus Cristo era o primogênito como filho de Maria. Mas em outros lugares, ele aparece em Romanos 8, 29, como primogênito entre muitos irmãos. Já lemos Colossenses 1,15, Colossenses 1,18, no mesmo contexto aqui, ele aparece como primogênito dos mortos. Pergunto, Jesus Cristo foi o primeiro ser a ser ressuscitado? Não, nós temos ressurreições ocorrendo no Velho Testamento, nós temos ressurreições ocorrendo no Novo Testamento por milagres feitos por Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi o primeiro a ser ressuscitado, portanto, há aqui alguma coisa que nós devemos observar. Ele também é chamado em Hebreus 1,6 de primogênito no mundo. Em Apocalipse 1,5, novamente, a expressão primogênito dos mortos. Será que realmente a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é o primeiro nascido? Na realidade, não. A Bíblia usa esse texto para indicar um direito muito peculiar ao povo judeu. O direito de primogenitura. Aqui nós temos que entender que para a mente judaica, primogênito era aquele que recebia em dobro. Era aquele que era o filho especial. Era aquele que recebia uma herança especial. É aquele dentre os irmãos que era considerado o mais importante, o sublime. Por exemplo, será que Davi é o primeiro nascido? Nós temos pelo registro bíblico que ele não era o primeiro nascido, mas a Bíblia o chama de primogênito. A mesma coisa com Efraim.
Efraim não foi o primeiro filho nascido de José, mas ele é chamado na Bíblia de primogênito. O próprio Jacó, nós temos a plena certeza de que Esaú, pelo texto bíblico, era o primogênito. Mas ele é chamado de primogênito. Por quê? Porque ele recebeu, mesmo tendo nascido depois de Esaú, o direito de primogenitura. Portanto, nesses versos, nós temos que ler o que realmente a mente judaica está aqui colocando. Jesus Cristo como aquele que é primogênito. Há um outro texto, e este aqui é o último que vou considerar, é Jesus Cristo como gegenikase. Parece até um palavrão, é um verbo aqui no perfeito, que quer dizer te gerei. Então, se a Bíblia diz que Jesus Cristo foi gerado, e esse texto aparece em Hebreus, no capítulo 1, verso 5, vamos ler um verso então aqui em Hebreus 1, 5, diz assim: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Está vendo? A própria Bíblia diz que Jesus Cristo foi gerado por Deus. O que realmente esta expressão gegenikase, esse te gerei a você, quer dizer? Esse texto é uma citação do Salmo capítulo 2, especificamente do verso 7. O capítulo 2 do Salmo é dividido em 4 partes. Ele tem que ver com a exaltação e a coroação do rei em Israel. Possivelmente esse texto do Salmo capítulo 2 foi um texto originalmente usado para a coroação de Salomão. Mas não há dúvida nenhuma que os judeus tinham plena consciência do que o Salmo 2, ele era um salmo messiânico. Era um salmo que falava do Messias. E é neste sentido messiânico que aqui aparece. Aliás, esta expressão te gerei em relação a Jesus Cristo aparece 3 ou 4 vezes no Novo Testamento. Aparece, como já vimos aqui no capítulo 1 de Hebreus, se referindo mais particularmente à encarnação. Aparece logo aqui em Hebreus, no capítulo 5, verso 5, e parece que o texto está se referindo ao batismo de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 13, verso 33, diz que Jesus Cristo é gerado por ocasião da sua ressurreição, esse gegenikase, eu te gerei, mas o contexto fala da ressurreição de Jesus Cristo. E aparece, como já disse a vocês, até uma 4ª vez, apenas na Bíblia de Jerusalém, que é um texto da Bíblia Católica. Eles pegam uma variante do texto de Lucas, capítulo 3, verso 22, e ali também aparece a expressão eu te gerei em relação ao batismo de Jesus Cristo. Eu creio que não há dúvida nenhuma aqui de que esses textos falam a respeito do momento em que Jesus Cristo ele recebe a autoridade para ser o Messias. Onde ele está sendo, diríamos, colocado sobre o privilégio de ser aquele que Deus havia enviado. Na encarnação, no batismo ou na ressurreição, na sua cruz, não importa. Todo o evento Jesus Cristo, é esse termo que a teologia normalmente usa para representar esse momento de Jesus Cristo, que é muito peculiar. Eu poderia perguntar a você o que é mais importante? A encarnação de Jesus, o seu ministério aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, o seu batismo, o que é mais importante? Não existe nenhum evento desses mais importante do que o outro. E por isso nós entendemos que todos eles fazem parte do evento Cristo, inclusive a sua intercessão por nós no santuário celestial e também o seu breve retorno a esta terra. Portanto, na realidade, tanto quando a Bíblia fala de Jesus Cristo como o unigênito, mas ele quer dizer o único, peculiar, o prototokos, o primeiro nascido, o primogênito, no direito de primogenitura. E aqui, em relação à coroação de Jesus Cristo no seu ato salvador, gegenikase,
A Bíblia não está de forma nenhuma diminuindo a Jesus Cristo como Deus. Portanto, a Bíblia como um todo, de forma implícita, de forma explícita, no Velho e no Novo Testamento, atestam que Jesus Cristo é pré-existente e que Ele é Deus. Pastor Edilson, muito obrigado pela apresentação desse tema. Na verdade, quando nós escutamos de Jesus, teríamos desejo de que isso continuasse, né? Mais tempo aí, mas um tempo limitado, né? Falar sobre Jesus é sempre um tempo... Eu tenho só uma pergunta, o tempo não dá para mais aí, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer nessa oportunidade. Se Cristo Jesus era Deus, por que ele, com frequência, ele pediu a permissão do Pai? Vou usar essa expressão, permissão do Pai, para fazer um milagre. Interessante, né, pastor? Ele poderia, né, dizer, eu sou Deus mesmo, vou lá, e, né? Pois é. Talvez a experiência mais marcante seja a ressurreição de Lázaro, que é o milagre por excelência de todos os milagres que Jesus Cristo fez. Foi determinante porque Lázaro estava vivo, era uma testemunha clara, não, do poder. E Jesus Cristo, ele simplesmente, antes de realizar o milagre, ora ao Pai. Sabe, pastor, é que as ações da divindade, todas são trinitarianas. Nós não sabemos explicar, não é uma questão de falta de vocabulário, mas é uma questão da nossa limitação mesmo, entendermos como é a relação desses seres, não? De Deus, no convívio, na coexistência desses três seres tão importantes. É que Jesus Cristo dá a entender que ele dependia no sentido da relação com o seu Pai naquele momento. E ele diz, o Pai e o eu somos um, toda a autoridade me foi dada, não? Eu sou o juiz, Deus me deu a condição. E isso é claro, mas também a dependência. Eu creio que é uma lição para nós, sabe, pastor? Nós também devemos depender de Jesus Cristo, da ação de Deus em nossa vida. Ao orarmos, a oração é alguma coisa sublime. Nós oramos ao Pai, adoramos a esse ser. E oramos em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo intercede por nós. Que bênção! Isto reflete também que, assim como Jesus, ele tinha essa necessidade intrínseca da relação com Deus, nós também devemos ter no nosso coração. Pastor Edilson, eu acho que não tem maneira melhor de terminar o nosso momento de capacitação que lembrar a necessidade de aprender de Jesus. Ele precisava depender do Pai. E nós que precisamos, muitas vezes, iniciamos a nossa jornada sem a procura de Deus. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Mas Jesus dependia do Pai. Vamos pedir a Deus que nos acompanhe a depender dEle. Bom Pai, o Senhor tem nos dado uma tarefa muito importante, cuidar da Tua igreja. O Senhor colocou a Sua igreja nas mãos dos anciãos da igreja, dos pastores. Por favor, nos ajuda a aprender de Jesus, a depender do nosso Pai Celestial, para cumprirmos da melhor maneira possível a nossa tarefa. Acompanha cada ancião e permite, bom Pai, que eles possam fazer o melhor pela igreja, cuidar de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada criança, levando as pessoas para ter um encontro pessoal com Jesus. E permite, bom Pai, que o ancião da igreja não somente cuide dos membros da igreja, mas que o ancião da igreja possa animar, capacitar, preparar a igreja e ele mesmo trabalhar para procurar aqueles que são filhos de Deus e que ainda não são membros da igreja, mas precisam estar prontos para a volta de Jesus. Por favor, bom Pai, nos acompanhe e nos abençoe. Muito obrigado por ter nos acompanhado no nome de Jesus. Amém.